early morning, 8 o'clock besides, see the lovely. E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Plácido, professor de Química. Vamos hoje trabalhar com o conteúdo diluição, dando continuidade ao nosso assunto soluções. Então você pode fazer uma leitura breve depois, posteriormente aí no livro de vocês. Unidade 2, capítulo 4, subunidade 4, diluição e concentração. Tá, então temos aqui a imagem de um suco, um refresco bem geladinho. Aqui uma jarra de um suco preparado, um suco de laranja bem gostoso. Então vamos rever novamente como é que a gente prepara um suco. Então para preparar um suco, você coloca o pó de café na jarra, acrescenta um pouco de água. Quando você faz esse processo, esse suco está bem concentrado. Aí o que é que você vai fazer? Você vai acrescentar água, você vai realizar uma diluição até que o suco fique na concentração ideal. Essa concentração ideal, ela já vem especificada no pacote, né? Você não acrescenta logo a água toda de uma vez no pó. Você acrescenta um pouco, mexe para dissolver, depois acrescenta a água para realizar uma diluição. Aí sim você tem o suco ideal. Então tá aqui o pó de café, o pó do suco você coloca na jarra, acrescenta um pouco de água. Isso quer dizer que o suco ainda está muito concentrado. Aí você acrescenta mais água, realiza uma diluição e assim você tem um suco menos concentrado, né? Mais diluído aqui no caso. Tá, então você deve ter muito cuidado para não confundir dissolver com diluir, né? Então, ao misturar o pó para o refresco em água e mexer bem o pó, eu estou realizando uma dissolução. Eu estou dissolvendo o suco na água. E quando eu acrescento a água, eu estou realizando uma diluição. Portanto, diluição é o acréscimo de água a uma solução. Então, a diluição ela é muito importante no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? A exemplo aqui da diluição das tintas, você compra uma tinta bem concentrada, acrescenta solvente, você vai tendo aí as soluções menos concentradas. Nos laboratórios químicos, as soluções são em geral adquiridas com altas concentrações e são chamadas de solução estoque. Então, a partir dessas soluções, eu vou realizando diluições e obtendo soluções de concentração menores. Num laboratório químico não tem todas as concentrações possíveis, mas eu tenho as soluções mais concentradas e a partir delas eu vou obtendo as soluções menos concentradas, né? Geralmente são preparadas e armazenadas soluções concentradas de concentração elevada e a partir delas pode-se obter outras mais diluídas, né? Menos concentrada, mais diluída, menos concentrada. Então, diluição é acrescentar água. A exemplo aqui das fábricas de tecido, né? Eles obtêm as diversas cores por meio da diluição lá dos pigmentos. Tá, então diluição. O que é diluição ou diluir? Observe aí na imagem que eu tenho uma solução. Aqui embaixo eu estou acrescentando água e no final eu tenho uma solução resultante, né? Então a diluição é o processo de acrescentar mais solvente, no caso a água, a uma solução. Eu só estou acrescentando água. Isso quer dizer que a minha massa de soluto ou a quantidade de matéria de soluto permanece a mesma. O que vai alterar é o volume. Se o volume altera, a concentração também altera. Esse valor também altera. Observem só de que maneira. Eu tenho no início uma concentração inicial que eu obtive por meio de uma massa inicial e de um volume inicial. Eu vou adicionar um solvente, então quando eu faço isso, o meu volume final ele passa a ser maior, ele aumenta. A massa continua a mesma, já que eu não acrescentei massa. Portanto, a concentração final ela diminui. A exemplo de valores, de números facilmente aplicados aqui, observa que no início eu tinha uma concentração, um volume 2 litros, eu adiciono mais 2, eu passo a ter 4. Então 4 é o dobro do volume 2 inicial. O que acontece com a concentração final? De 4 passa para 2, diminui pela metade. Então essa é um raciocínio rápido e lógico que você deve fazer. Se o seu volume duplica, sua concentração reduz a metade. Observem só aqui pelos valores aqui das contas, ó.
Então, sempre observa essa relação. Aumentou em 2 vezes o volume, a concentração reduz a metade. Aumentou em 3, fica 3 vezes menor. Então, o que nós podemos concluir? Que diluição é acrescentar solvente, é acrescentar água, a concentração final diminui em relação à inicial, a quantidade de soluto, massa, a quantidade de matéria não altera, o volume sempre aumenta, o volume do solvente sempre fica maior, e o volume final era o que eu tinha, o volume inicial, mais o volume adicionado. E eu tenho um processo inverso à diluição, que é a retirada de solvente de uma solução. Se eu retiro o solvente, a relação massa e solvente, ela tende a aumentar. E esse processo é chamado de concentração ou concentrar. Então, para melhor compreensão do nosso assunto, vamos trabalhar com exemplos resolvidos. Então, temos aqui uma amostra de 100 ml de NaOH, de concentração 20 gramas por litro, foi adicionado água. Se foi adicionado água, então aqui houve uma diluição. Foi adicionado água de modo a completar 500 ml. Então, 500 ml é o volume final. Então, se eu tinha 100 e no fim eu tenho 500, foi porque eu adicionei 400. Ele quer saber a concentração em gramas por litro dessa nova solução. Então vamos lá para a nossa resolução. Bom, você faz aqui o desenho de 3 recipientes, né? O primeiro é a solução inicial, o do meio a água adicionado e o último aqui é a solução final. Então observem só que ele diz aqui que no início ó, ele tinha 100 ml de NaOH de concentração 20 gramas por litro. Então eu vou tentar descobrir quem é a massa, quem é o volume, quem é a concentração. Lembrando que a concentração é massa dividida pelo volume e a massa vai ser a concentração vezes o volume. Ele diz que foi adicionado água, né? E no final eu tenho 500 ml de solução final. Então, quem é a massa final? A massa final é a mesma massa inicial, o volume final é o volume inicial mais o adicionado, a concentração final que eu obtenho dividindo a massa final pelo volume final. Se eu quiser saber a massa final, eu multiplico a concentração vezes o volume. Então, vamos lá pelos dados do problema. Se o volume é 100 ml ou 0,1 litro e a concentração é 20 gramas por litro, sendo a concentração massa dividida pelo volume, como é que eu encontro a massa? Multiplicando a concentração pelo volume. Portanto, quando eu multiplicar 20 vezes 0,1, eu vou obter 2 gramas. Então, eu já sei qual é a massa que eu tenho no início da minha solução. Essa massa inicial ela vai aparecer aqui no final. Então, no final, eu tenho 2 gramas. E no final, o volume é o volume inicial mais o que eu adicionei. E ele já me diz aqui no problema que é 500 ml. O volume final da minha solução é 500. Se é 500 e antes eu tinha 100, é porque eu adicionei 400 aqui, né? Bem fácil de encontrar essa resposta. Então, a massa final é a massa inicial, 2 gramas. O volume final é o inicial mais o adicionado, 500 ml ou 0,5 litros. Então, para mim encontrar a concentração final, basta eu pegar a massa e dividir pelo volume. 2 dividido por 0,5 vai me dar 4 gramas por litro. Essa é a minha resposta. Já cheguei na minha resposta. Uma outra forma de eu resolver isso aqui é usando uma fórmula. A fórmula é o seguinte, ela parte do princípio que a massa inicial é igual à massa final. Como é que eu calculo a massa tendo a concentração e o volume? Bom, concentração é massa dividida pelo volume, então a massa vai ser a concentração vezes o volume. Se a massa inicial é igual à massa final, então a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Lembrando que esse volume final é o inicial mais o adicionado. Então vamos substituir esses valores na fórmula. O problema me fala que a minha concentração inicial é 20, o meu volume inicial é 100, a concentração final eu não sei e o volume final é 500. Observa aqui que quando o volume dobra, era 2, passou para 4, a concentração que era 4 passa para 2, então reduz a metade. Então o volume aqui era 100, passou para 500, aumentou 5 vezes, então a concentração final diminui 5 vezes. 20 dividido por 5 vai me dar 4. Então minha concentração final, 4 gramas por litro.
Basta aí eu pegar esse 500, jogar para o outro lado dividindo, corto os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, 20 vezes 1 dá 20, dividido por 5 dá 4 gramas por litro. Vamos agora então para mais outro exemplo. A partir de uma solução 3 mol por litro de NaOH, deseja-se preparar 600 ml de solução com concentração 0,5 mol por litro dessa base. Como proceder para preparar? Tá. Tenha sempre o cuidado de saber que a concentração inicial sempre é o maior valor e a concentração final é o menor valor. Aqui ele parte do princípio que ele tem uma solução de concentração 3 e quer que essa concentração passe para 0,5. Isso só acontece se ele adicionar água. Então ele adicionou água até chegar a um volume final de 600 ml. Então meu problema consiste em saber qual é o volume de concentração inicial de solução 3 mol por litro e quanto é que eu devo adicionar nesse volume. Então eu vou calcular aqui então o volume inicial e se eu tenho o volume final e encontrei o volume inicial, eu calculo o volume adicionado. Então vamos na resolução do meu problema. Desenho aqui os três copos, o primeiro é a solução inicial, o segundo a água adicionada e o terceiro é a solução final. Lembrando que sempre a solução final tem concentração menor do que a inicial. Então, pelos dados do problema, eu tenho que a concentração inicial é 3 mol por litro, eu não sei a quantidade de matéria, eu não sei o volume. Ele diz que no final eu tenho 600 ml de solução, então 600 ml é 0,6 litros, a concentração é 0,5, portanto, se eu tenho o volume e tenho a concentração, eu descubro a quantidade de matéria final. Ele quer saber, então, aqui como é que eu devo proceder, né? Ou seja, calculo o volume inicial e, tendo o volume final e o inicial, eu encontro o volume adicionado. Então, observem só. Para mim encontrar a quantidade de matéria final, eu vou pegar e multiplicar a concentração final 0,5 pelo volume 0,6. Aí eu encontro 0,3. 0,3 é a quantidade de matéria final. Ela é a mesma que a inicial. Ela é a mesma que a inicial. Portanto, a quantidade de matéria inicial é 0,3. E ele me diz que a concentração inicial é 3. Bom, como é que eu encontro então a concentração? A concentração é a quantidade de matéria dividida pelo volume. Quando eu substituo a quantidade de matéria por 3, a concentração em quantidade de matéria por 3 e a quantidade de matéria por 0,3, eu encontro o volume, bastando trocar aqui a posição do MI pelo VI. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar 0,1 litro. Portanto, meu volume inicial é 0,1 litro ou 100 ml. Bom, se a minha solução inicial, o volume é 100 ml e a minha solução final é 600 ml, quanto foi que eu adicionei? Basta eu fazer 600 menos 100 vai me dar 500 ml ou 0,1 litro. Então eu já encontrei a minha resposta. Usando a fórmula, como é que fica? A concentração inicial é 3, o volume inicial eu não sei, a concentração final é 0,5 e o volume final é 600, Ora, de 3 para 0,5 diminuiu 6 vezes. Se você dividir 3 por 0,5 dá 6. Se diminuiu 6 é porque aumentou 6. Então eu tinha um valor, aumentou 6, deu 600. Quanto era esse valor? 600 por 6 vai me dar 100. O volume inicial era 100. Basta eu pegar esse 3 e jogar para o outro lado. 600 dividido por 3 dá 200. 0,5 vezes 200 vai me dar 100 ml. 100 ml era o volume inicial. Se o volume final era 600, é porque eu adicionei 500 ml. Então, como é que eu devo proceder para me preparar essa solução? Então, como é que eu vou fazer? Eu retiro 100 ml da minha solução inicial, cuja concentração é 3 mol por litro, transfiro para um recipiente de 1000 ml, que é 1 litro, e acrescento 500 ml. Assim eu vou ter 600 ml de solução, cuja concentração é 0,5 mol por litro. Então esse é o meu
procedimento. E no final eu pego e agito, eu mexo a minha solução utilizando um bastão de vidro para isso, né? Então era isso que é diluição, fica em casa.